que é a Amanda, que tem síndrome de Down. Quando ela nasceu, eu não sabia nada sobre síndrome de Down, não conhecia a Cibele, não sabia do potencial da pessoa com síndrome de Down. Senhoras e senhores, a Câmara Legislativa dará início à sessão solene de outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Jaile de Assis Ricardo, proposto pela deputada Érica Cocai. Tomará assento à mesa e presidirá a sessão a excelentíssima senhora deputada distrital Érica Cocai. Tenho uma alegria muito grande de declarar aberta essa sessão solene de outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Jaile de Assis Ricardo, mais conhecido como Careca. Dizer que, no dia de hoje, nós queremos que esta casa seja um pouco a caixa d'água, seja um pouco o espírito que permeia a história de Taguatinga. Asseguro que nós não vamos medir o nível de taguatinismo de cada um e cada uma, mas dizer que Taguatinga também é a história da caixa d'água. E por isso eu tenho uma alegria imensa desta casa e esta cidade estar reconhecendo o senhor Jaile de Assis Ricardo, o Careca, como cidadão honorário de Brasília. E para compor a mesa, eu convido a senhora artesã e bibliotecária Jaciara Cavalcante de Paula. A atriz e cantora Maria Margarete da Silva. Com muito prazer, convido ainda o engenheiro e perito criminal Jabes de Lima Ricardo, que é irmão do homenageado. Convido ainda um dos fundadores do Clube do Choro, o senhor José Eli Monteiro da Silva. Convido o senhor Edivaldo Rodrigues Alves de Oliveira, Miltinho, e o senhor advogado Roberto Donizete da Silva. Convido ainda a funcionária pública Silvia Guimarães Barquete dos Santos. E, por fim, o nosso homenageado de hoje, o senhor Jaile de Assis Ricardo Careca. Neste momento, eu convido a todas e todos que, na medida do possível, possam ficar de pé para nós escutarmos o hino nacional, que teremos o prazer de fazê-lo com o Bilia e a Nise.
as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vivido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigantes pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Todo mundo cantar a segunda parte bem bonita. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas sergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adore a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nós escutamos o hino nacional, agradecemos muito o Bilia, a Anice, por essa belíssima apresentação, que nos dá um sentimento de pertencimento. Esse sentimento, lá pelos idos do Bar do Careca, em 1975, em plena ditadura militar, não era um sentimento que nos fazia cantar e tecer com tanta paixão o hino nacional, porque ali era como se a pátria não nos pertencesse e como se nós não pertencêssemos a ela. E por isso nós cantamos esse hino nacional para lembrar a história deste homem, a história de Jaile de Assis Ricardo Careca, que nasceu em Patrocínio, Minas Gerais. Mas eu diria mais que ninguém que é alguém que tem a cara, o cheiro, a luta, o sonho de Taguatinga, tecido por uma resistência cultural. Aos 15 anos, Jaile de Assis Ricardo veio para Brasília com a família, na qual, com 10 irmãos ao total. O gosto pelas artes vem ainda do tempo da escola. Essa arte que puxa uma estética da vida contra a estética da barbárie. Aquela época
Estudava e trabalhava na cantina, que ficava ao lado de um teatro, onde o seu primeiro contato ensaiava o grupo de teatro de Taguatinga, com a peça Morte e Vida de Severina. Em 75, fundado o Bar do Careca, no centro de Taguatinga. A qualidade do bar, da musical do bar, era o principal atrativo. Mas ali era um lugar onde se teciam sonhos. Onde se teciam sonhos de se romper com todos os coturnos e com todas as baionetas. E ali, com os velhos discos de vinil, os quais Careca chegou a ter quase 3.000, me parece que ainda hoje tem por volta de 900 discos funcionando, que, segundo ele, ainda funcionam e rodam muito bem. Mas, naquela época, se vivia em plena ditadura militar. E os frequentadores do bar, artistas, intelectuais, pessoas progressistas, que não se curvavam a uma ordem de armas, baionetas, de coturno, despertavam o interesse da Polícia Federal, que sistematicamente queria saber a lista de músicas que seriam tocadas aquela noite. Ora, e eu fico pensando, que medo que se tinha da música, que medo que se tinha da arte, que medo que se tinha da cultura, que medo que se tinha de nós. Nós que lutávamos naquela época contra a ditadura, e esses que fizeram da caixa d'água um símbolo de resistência e um símbolo de Taguatinga. Dona Zulmira, sua mãe, foi sempre uma figura muito presente. Eu diria que até hoje se fala das coxinhas que eram feitas pela Dona Zulmira naqueles idos de resistência, naqueles idos onde muitas vezes a Polícia Federal aparecia de surpresa à noite e encontrava músicas que não estavam previstas nas listas do que era permitido. E o permitido não era o pensamento livre. E o permitido não era a liberdade. E ali se encontrava muitas vezes tocando Chico Buarque, para não falar das flores, apesar de você, que se cantava tantas vezes, e se cantava muitas vezes, que medo você tem de nós. Nós que temos apenas um sonho na mão e que ainda cremos no mundo tão igual. Existiam verdadeiros arrastões da polícia, que daquela forma invadia e impedia a liberdade. Muitas vezes eu penso que nós fomos escutar, na década de 80, livremente, as músicas produzidas na década de 60. Não existe uma cronologia tão exata de como há o embotamento da arte e da cultura quando não se tem a liberdade. Diria mais do que isso, que Careca sabe, porque eu estou sempre por isso, de que o ser humano só se reconhece enquanto tal se sentir livre e se sentir sujeito, tecendo a sua própria história e a sua própria vida. Em 84, Careca foi meio assim que por curiosidade para Rondônia, onde teve uma experiência de trabalhar em agência de publicidade, na Eletronorte, mas durante esse período veio várias vezes a Brasília, a referência. E quando se fala de cultura, a referência é Taguatinga. E aquela quadra na CNF, que tem o costume de reunir grande parte de cantores, artistas, dessa inquietude, porque não é verdade que esta cidade de Distrito Federal é uma cidade apenas de tapetes e gabinetes. Ela tem muitas dobras. Ela tem uma esquina na CNF. Ela tem suor e tem cheiro que nós percebemos, encontramos e tecemos novas construções humanas. Nós temos ali a criação de um polo de cultura
que fará com que Taguatinga resgate toda essa história que tem sido resgatada. Em 2002, quando foi montada a cervejaria, que não poderia deixar de chamar Caixa d'Água. Alguns, na luta de resistência, para que a caixa d'água não fosse derrubada, essa caixa d'água que abrigou aqueles que eram perseguidos pelos coturnos da vida naquela época, aqueles que não reconheciam a sua própria história, aqueles que foi alcova de tantos guerreiros e suas melenas. Essa caixa d'água está lá no Bar do Careca, um espaço de desenvolvimento do pensamento absolutamente livre. Ali naquele bar, se tece a discussão dos filmes, muitas vezes os filmes que não cabem no circuito comercial. Ali se tece e se discute todos os marcos desta cidade e da história desse país. Naquele bar, se fala de Zumbi dos Palmares. Naquele bar, se fala de tantas Margaridas, de tantas Anitas, de tantas Marias que sucumbiram ou que resistem a uma sociedade sexista, patrimonialista. Naquele bar se vive a vida. Por isso nós estamos aqui para dizer que esta cidade, que não é uma cidade de tapetes e gabinetes, que é uma cidade que tem o seu subterrâneo muito vivo, reconhece hoje que existe um homem chamado Jaile, conhecido como Careca, que faz parte da história desta Taguatinga, que cultuou uma caixa d'água e que considerou que esta caixa d'água era seu próprio patrimônio e que ressurge esta caixa d'água já neste século, através de uma cervejaria onde se bebe cultura, se bebe o pensamento, se bebe a resistência, se bebe a inquietude em uma época da nossa história que a mão invisível do mercado quer moldar, aprisionar os nossos desejos e as nossas próprias identidades. Portanto, Careca, quando nós estamos aqui, lhe dando a condição, formalmente, uma condição que você já adquiriu pela sua própria história, de cidadão honorário de Brasília, nós estamos lhe dizendo que vivam todas as caixas d'água, que vivam todos os carecas, que vivam todas as discussões, que vivam toda a inquietude, que vivam tudo aquilo que pode desestabilizar uma ordem que suplanta a própria vida. É uma homenagem a você, uma homenagem a Taguatinga, uma homenagem a tantos guerreiros e guerreiras que ousaram dizer a poesia que não podia ser dita, cantar a música que não podia ser cantada, pensar o pensamento que não podia ser pensado, amar quando o amor não era regra nem era livre. A cidade, o Distrito Federal e esta Câmara Legislativa te reconhece como seu cidadão, cidadão honorário de Brasília. Por isso, nesse momento, eu convido a todos que estão à mesa para, junto comigo, entregar o título de cidadão honorário. Entregar o título de cidadão honorário e entregar ainda um bottom, um título que se pendura nas paredes, um bottom que se carrega no peito, para dizer: este homem é hoje o mais novo cidadão honorário de Brasília, que se rende à sua história, à sua vivacidade, e que se rende às suas ideias, atitudes, que se rende à sua trajetória.
Aqui diz o título: a Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do Decreto Legislativo 1352, de 22 de dezembro de 2006, de autoria da deputada Érica Cocai, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Jaile de Assis Ricardo. Estamos hoje, no dia 18 de setembro de 2007. Assina o título o presidente desta casa, deputado Alírio Neto. Vai demorar. Tem uma fala do Antônio Garcia, que é de julho de 84, em Taguatinga, que ele diz: Taguarrima. Taguatinga não rima com rima, mas hoje eu faço rimar. Eu crio um verbo que rima, que é o verbo taguatingar. Cidade do barro branco, branco-azul da capital, Taguatinga, azul e branco, da bandeira nacional. Cidade da caixa d'água, movimento cultural. Cadê tua caixa d'água, tua pedra fundamental? Há ainda os que comparam que permitir a destruição da caixa d'água teria o mesmo efeito que permitir que os cariocas pudessem assistir à destruição do pão de açúcar. E para dar continuidade a esta sessão, nós gostaríamos de escutar nesse momento o Alexandre Borges, que irá tocar uma obra de Dilermano Reis.
Obrigada ao Alexandre Borges, belíssima apresentação. E eu gostaria de, nesse momento, dizer que o Careca não surgiu à toa e homenagear uma guerreira chamada Zulmira Dias de Lima. Homenagear uma guerreira de Patos de Minas, que adotou a cidade de Taguatinga no seu coração, mãe de 10 filhos. Dessas mulheres que carregam a coragem imensa de quem tem e carrega a vida no ventre. Empreendedora, otimista, que em 70 tinha um comércio que funcionava em um barraco de alvenaria improvisado, com forno de lenha e assava biscoito. Em 69, fazia salgados para a cantina do Colégio Ave Branca de Taguatinga, o CEMAB. E que o Careca participava de toda essa história. Uma mulher que adora Machado de Assis e que adora a música Montânia de Roberto Carlos, mãe do Jaile, do Careca, do Jairo, do Jaiber, do Jaime e Jabes, da Nilceia, da Gilceia, da Dilceia, da Dileia e da Dineia. Mãe, portanto, de 5 filhos e 5 filhas. Aproveitar para dizer, dona Zulmira, da nossa alegria grande tê-la aqui conosco, como também de ter a Liliana, esposa do Careca, os irmãos que estão aqui, o Jaiber, a Dilceia, a Gilceia, a Nilceia, dos cunhados Vital e Fabiola, e dos sobrinhos do Hiroshi, do Ricardo, do Rodrigo e do Mateus, e também dos primos do Roberto e da Regina. Mas eu gostaria de, nesse momento, chamar o Donizete para que pudesse um pouco falar dessa história, desta mulher, da dona Zulmira Dias de Lima, dessa mineira com 10 filhos, que participou tão intensamente da vida daquela cidade e da vida do nosso querido Careca. Boa noite a todos. Boa noite, deputada Érica Cocai, grande homenageado, companheiro, velho companheiro de guerra Careca, companheiros da mesa, companheiros que estamos todos aqui renovando um pouco a história de cada um nessa homenagem que todos prestamos ao Careca. É muito curioso os percalços que a gente sofre na vida, né? Numa sessão solene como essa, na mais alta importância em homenagem ao Careca, emérito, merecido cidadão honorário de Brasília, me parece que a parte mais difícil da sessão acaba sobrando para mim. Isso, sim, são os verdadeiros percalços da vida. Porque homenagear o Careca é uma figura pública, é uma figura que sempre nos acolheu em um espaço cultural, em um espaço de gastronomia, de lazer, de deleite, mas onde, acima de tudo, era um espaço em que a busca da democracia se renovava a cada momento, a construção da democracia, que, como se diz, é uma obra inacabada, que se refaz a todos os dias, a cada momento, mas aí sim, homenagear a dona Zulmira, de fato, deputada Érica, é o mais difícil, o mais penoso, porque, de fato, é uma senhora mãe, é mãe exemplar, é uma mulher combativa, é uma mulher que todos nós que conhecemos a história de Careca, conviveu, admirou, e realmente sempre ter dona Zulmira uma companheira, uma pessoa que sempre nos atendia, que sempre nos atendeu,
de uma lucidez acima de qualquer suspeita, de uma saúde, de um vigor mental e, acima de tudo, de uma correção, de um exemplo de mãe, de mulher lutadora e combativa. Por isso, reconheço em mim mais esse percalço da minha vida, que, de surpresa, agradavelmente, coube a mim fazer essas pequenas e breves palavras de homenagem a Dona Zumira. Essa sim, se o Careca é um grande companheiro, é combativo, tem muita história, e de fato tem, para contribuir na construção de Brasília, da democracia em Brasília, a Dona Zumira é que sim, era a grande trincheira de tudo isso. Essa sim é a grande companheira de todos nós, ao fim e ao cabo. Parabéns, Dona Zumira. Parabéns, Careca. Gostaria de chamar a Dona Zumira aqui. Esse depoimento é mas vou passar o chão. Eu queria chamar nesse momento, chamar o Eli, do cavaquinho, para que ele pudesse nos brindar com um chorinho. Enquanto o Eli vai providenciar o instrumento, que não está agora em mãos, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra a artesã e bibliotecária Jaciara Cavalcante de Paula. Boa noite a todos. É uma honra, né, estar aqui e falar dessa pessoa tão especial que é o Careca. É muito difícil, né, porque nos toca de emoção. Então, eu trouxe aqui, né, queria ler para vocês algumas palavras. O poeta alemão Bertolt Brecht dizia que há aqueles que lutam um dia e são bons, os que lutam muitos dias e são muito bons, os que lutam anos e são melhores ainda, e aqueles que lutam a vida toda, estes seriam imprescindíveis. Guardadas as proporções, para efeito da história de Taguatinga, podemos dizer que o homenageado de hoje encontra nesse último grupo, os imprescindíveis. Careca, pelo que sabemos da sua vida, não traz medalhas no peito, nem possui dúzias de diplomas de honra ao mérito de pendurado nas paredes, e já encardidos pelo tempo, papéis tão comuns ao que recorrem ao ego pobre para poder viver. O seu trabalho é diferente. É diuturno, não pede recompensas nem reconhecimento. Simplesmente existe, se materializa, se transforma em movimentos para o bem da sua cidade, de seus amigos, de todas as gentes da cultura. O próprio apelido Careca dá a dimensão deste trabalho ao mesmo tempo grandioso e humilde. O apelido não tem sobrenome, família, brasão. O que importa para o nosso homenageado é o fato de estar sempre colocando mais um tijolo
de forma indelével no pilar da cultura do Distrito Federal. Se Taguatinga é pujante como referencial cultural, com certeza isso não se deve apenas ao Careca, pois a favor da cultura existe uma confraria anônima de homens e mulheres, igualmente edificadores, mas que não deixam muitos registros públicos de suas pegadas. Mas creio que Careca representa todo esse bom exército de lutadores e de sonhadores. Há homenagens e homenagens, diria o poeta. Essa homenagem da Câmara Legislativa qualifica, e Careca a merece. Obrigada. Que lindo! Obrigada, Jaciara. Eu queria registrar e agradecer a presença da Ivone Pérez de Castro, médica sanitarista, da Maria Corina, da informática, trabalha com informática, do Marcos Henrique, de Souza Amaral, estudante de Sociologia da UNB, do Gilberto Ferreira do Amaral, funcionário público, da Maria do Socorro Mendes Gomes, coordenadora geral de Gestão e Expansão das Universidades Federais do MEC, do Davi Lima Simões, funcionário público do INEP, do Lauro de Santos Cecílio, do representante comercial, do Gilson de Lima Laureano, da Tatiana Lima, da Lânia Maria Alves Pinheiro, professora, diretora do Sindicato dos Professores, do João Tadeu Severo de Almeida Neto, magistrado, do Flávio Eduardo Nogueira, técnico judiciário, José Alberto dos Santos Sampaio, do STM, do Tito Flávio Marcolini, do Rinaldo Rosa Nogueira, do Luiz Alberto Queiroz, fiscal de atividades urbanas, do Cláudio Lima da Silva, do Carlos José de Souza, diretor de arte, do Paulo Passos, do João Batista Botelho, do Eduardo José Mariano, meu cunhado, da Mônica Jucá Cocai, minha irmã, prazer imenso tê-los aqui, da Dandara, minha sobrinha, da Raimunda, que aqui também está, prazer imenso tê-los aqui, do Márcio Alencar, assessor parlamentar, aqui representando o mandato do deputado Paulo Tadeu, do Salvador Vieira, que é simplesmente, e não é pouca coisa, compadre do Careca. Do Paulo Henrique de Souza, da Emanuele Moraes Braga Barreto, da Gabriela de Oliveira Ribeiro, do Pedro Miguel dos Santos Oliveira, do João Caetano Pinto, do Roberto Nunes Brandão, e no decorrer dessa sessão nós vamos anunciando a presença das demais pessoas que aqui estão. Como o cavaquinho chegou, isso é uma excelente notícia, nós vamos escutar, nesse momento, a apresentação do Eli. Do Eli, do cavaquinho, também conhecido como José Eli Monteiro da Silva. Acompanhado pelo Paulo Henrique.
Agradecer muito ao Eli, que é um dos fundadores do Clube do Choro aqui em Brasília e que tocou junto com o Valdir Azevedo. Agradecer também o Paulo Henrique, um prazer imenso escutar vocês. A gente fica mais perto de Deus escutando essa música. E passar a palavra nesse momento à atriz e cantora Maria Margarete da Silva. Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os companheiros da mesa, boa noite à deputada Érica. Boa noite, Careca. Muito boa noite. É simplesmente louvável um reconhecimento como esse, porque realmente é uma pessoa muito merecida. Lembrar que eu não sou cantora. Eu trabalho com teatro e poesia. E hoje eu achei muito interessante, porque a gente costuma dizer sempre que a culpa é da mãe, né? Geralmente, quando se tem um problema com o filho, né, é sempre a mãe que está mais próxima, então a gente ouve muito que a culpa é da mãe. Então, é muito importante se dizer que a culpa é da mãe quando se tem coisas tão boas como essa de hoje, como um reconhecimento do Careca, que sempre foi braços, coração e disposição abertos para a nossa cultura, para Taguatinga, para o Gama, para o Guará, para a Ceilândia, para todo o Distrito Federal e para fora dele também. A gente sempre encontrou no Careca uma grande força para que a gente pudesse estar exprimindo, estar expondo os nossos anseios, as nossas atividades culturais e tudo que nós desejamos, de uma certa forma, passar para a sociedade com o intuito de transformar esse mundo sempre num mundo melhor. Então, como a gente sentiu no colega aqui, ele disse que era uma tarefa difícil homenagear a mãe, eu queria dar uma continuidade. Assim, Careca, estou super feliz com isso e queria dar uma continuidade nessa homenagem à mãe, porque, como a Érica coloca, Careca não surgiu do nada, e aí eu recoloco, a culpa é da mãe. Então, eu queria dizer para vocês um poema da Elisa Lucinda, e dedicar à mãe do Careca, ao Careca, a todas as mulheres e a todos os homens presentes. Moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado, moço. Às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera. Essa gente que se metamorfoseia, metade legível, metade sereia, barriga cresce, explode humanidades, ainda volta para um lugar que é o mesmo lugar, mas é outro lugar. Aí é que está. Cada palavra dita antes de dizer, homem, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente, que vai cair no mesmo planeta panela. Cuidado com cada letra que manda para ela. Está acostumada a viver por dentro, transforma fato em elemento, a tudo refoga, ferve, frita e ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço, quando você pensa que escapou, é que chegou a sua vez. Porque sou muito sua amiga, estou lhe falando na vera. Conheço cada uma, além de ser uma delas. Você que saiu da fresta dela, dê-lhe cada força ao voltar a ela. Não vá sem ser convidado, sem os devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um beijo, se alcança a cidade secreta, a Atlântida perdida. Outras vezes, várias metidas e mais se afasta dela. Cuidado, moço, por você ter uma cobra entre as pernas, cai na condição de ser displicente diante da própria serpente. Ela é uma cobra de avental. Não despreze a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofando, cozinhando, costurando. E você chega com a mão no bolso julgando a arte do almoço, Eca. Você, que não sabe nem onde está a sua cueca. Ah, meu cão desejado, tão preocupado em rosnar, ladrar, latir. E aí se esquece de saber curtir, dividir. E quando quer agredir, chama de vaca e galinha. Duas vizinhas do mundo daqui. O que você tem para falar da vaca? O
O que você tem, eu vou dizer, e não se queixe. Vaca é a sua mãe. De leite, comparando óvulo, ovo e rainha, pensando que está agredindo, que está falando palavrão imundo? Tá não, homem. Está citando o princípio do mundo. Parabéns, Careca. Parabéns, dona Zumira. E ela ainda diz que não é também cantora. E eu chamo para falar, para fazer uso da palavra nesse momento, o senhor, que a gente acabou de escutar, o senhor Eli Monteiro da Silva. Que eu vou falar? Contar o quê? Contar aquela história, que é a mesma história de sempre, né, cara? Parabéns pelo seu, né, homenagem que foi feita a você aí. Mas eu tenho que dizer aquela história de sempre. Eu comecei meu cavaco lá no Rio de Janeiro, tocando lá, e vim para Brasília aqui, fiz parte do conjunto do Valdir. Valdir Azevedo, ainda gravei naqueles bolachão antigo, tem em casa ainda, eu te mostrei para você, 2 LP, gravei com ele fazendo cavaco centro, né? Tá direitinho, toquei com ele esse tempo todo aí, e mais outras coisas, outros boatos. Quem é antigo de Brasília aqui, quem tiver alguém bem antigo aí, lembra do Casarão do Samba, do Amarelinho, Cavaquinho da 208, e várias coisas aí, vários lugares que eu toquei, né? E atualmente estou apresentando aí em shows. Quem quiser telefonar, fala com o Careca, telefona pra gente que a gente faz show aí. Fala com ele que ele é o nosso empresário, é o empresário do grupo aqui. Ele está além de tocar na casa dele com ele também. De vez em quando ele bota a gente lá para tocar com ele lá direitinho. Tem agradado, né, cara? Tem feito as meninas. E então, quem quiser comunicar, fazer uma propaganda assim, que é bom, né? Ele do cavaco, Paulo Henrique, a Mônica, uma cantora que está com a gente, e Valdeci no pandeiro, né? E o Cobra do Carlinho, que segura no violão mesmo a música toda, né? Uma salva de palmas para o Paulinho aí, que PH, levanta aí, Paulinho. Levanta, fica em terra. Então é isso aí, a gente, então, estou muito satisfeito de ter recebido essa oportunidade de vir aparecer aqui. Estava desprevenido, que te falei, não está bom não, estou meio assim, né? E meio gripado e danado. Coisa de velho mesmo, velho é terrível, velho, né? E o velho começou a ficar velho, começa a mancar, anda para lá para cá e diz que quem mata velho, vocês sabem o que é, não precisa falar não, que não pode falar aqui, né? Meu, sabe o que é, tem aquele jeito. Então, muito obrigado a atenção de vocês, né? É só o que eu tenho a dizer e fico muito agradecido, viu, por essa oportunidade, tá bom? Obrigado. Você pode até ficar manco, não pode é parar de tocar. Eu queria passar a palavra agora para o Jabes de Lima Ricardo, que me parece que é seu aniversário hoje também, né? Que é irmão do Careca. E parabenizar pelo dia do seu aniversário. Felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Bom, obrigado, duplamente pela homenagem ao meu irmão, homenagem à minha mãe, homenagem à minha família. E algo que é incrível, eu estava parando aqui, pensei um pouco, eu não sabia que eu ia fazer discurso nem falar, então eu vou falar o que eu estou sentindo. Uma coisa engraçada que eu parei e pensei, estava conversando com a Gorete, que é irmã de uma colega minha de trabalho. Então, lá no Bar do Careca, isso já tem anos, vidas, né? Tem pessoas que passaram, foram para bem longe. Hoje está aqui o Tadeu, que voltou. Tanta gente, o Luiz, o Marcelo, pessoal que passou pelo Careca, pelo Bar do Careca, deu voltas ao mundo, e sempre se encontrando. Isso eu acho que é o que tem de mais valor, que é essa amizade boa, essas pessoas que construíram uma vida a partir da simplicidade. Todo mundo aqui vencedor. Eu realmente estou muito contente de ter participado de tudo isso com vocês. Muito alegre. Muito obrigado.
Obrigada, Jabes, e queria registrar e agradecer a presença da Regina Célia Brandão, advogada, do Júlio Barros, professor do PROEM, do Marcelo de Andrade Ribeiro, da Coordenação de Programa de Inclusão Digital do Banco do Brasil, do Elton Rios, que é músico, da Alzira Guimarães Barquete, professora, da Isabel Português, diretora do Simpro, professora, da Maria de Fátima Guimarães, professora do Uniceub, do Arthur Oscar Guimarães, consultor legislativo, da Elaine Aparecida Lucatelli, professora, da Batânia de Paula Emerick, analista judiciário, do Luiz Eduardo da Silva, da Maria de Fátima Camelo, secretária, da Alcéria Cunha, empresária, da Márcia Bom Tempo, professora de uma escola guerreira, a escola classe 18, Itaguatinga, da Edriane Madureira Daé, da Nice Santos, que aqui cantou para nós, da Maria Célia Madureira Silva, da escola também, classe 18, também cidadã honorária de Brasília. Do Luiz Cláudio Pereira, funcionário público, da Márcia Santos Rodrigues, professora da Secretaria de Educação, da Raquel Gonçalves Ferreira, também cidadã honorária de Brasília, professora da Escola Classe 18, do José Maria da Silva, que é o Bilia, que é músico, que nos cantou para nós também, e no decorrer dessa sessão nós vamos anunciando e registrando as outras presenças. E, nesse momento, eu passo a palavra para o senhor Edivaldo Rodrigues Alves de Souza, que é o Miltinho. Boa noite a todos, boa noite, deputada Érica Cocai. Boa noite, Careca. Eu pensei em não falar nada, mas é impossível, né? Quase que 25 anos, aí, 30 anos, né? Num convívio, né, quase que diário. Um amigo como o Careca, um batalhador, um produtor, um ativista cultural, um parceiro da cultura de Itaguatinga, é impossível deixar de vir aqui e dizer, pelo menos, parabéns, Careca, isso há muito tempo já devia ter acontecido. E aí eu quero usar o Paulo Cauim para dizer, essa pia de periferia ainda vaza. Obrigada, Miltinho. Eu nunca fui em nenhuma atividade, eu nunca fui no Bar do Careca, que eu lembre, eu fui poucas vezes, que eu tenha lembrado, que eu não escutei uma pessoa lá. Que eu não vi um poema, uma declaração, uma fala do Reuter. Quando você vai no Bar do Careca e você não escuta o Reuter, parece às vezes que está faltando alguma coisa. E por isso eu chamo, nesse momento, ao Reuter, para declamar uma poesia e falar das várias formas que o ser humano pode falar do Careca. Meu nome é Severino. Não tenho outro de pia. Mas como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então para me chamar Severino da Maria. Mas como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacaria. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia por causa de um coroné que se chamou Zacaria e que foi o mais antigo senhor aqui dessa sesmaria. Como dizer então quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino,
da Maria, do finado Zacaria, da Serra da Costela, limite da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, que pelo menos mais 5 havia, com nomes de severinos, filhos de tanta Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, morando na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custa é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. E somos iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina, que há de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima, há de querer arrancar qualquer roçado das cinzas, a querer despertar terras sempre mais extintas. Mas para que me conheçam melhor vossas senhorias e melhor possam acompanhar a história de minha vida, passo a ser o severino que em vossa presença imigra. João Cabral de Melo Neto. Na terra que cachete é comprimido, tem coisas para se dizer benzodeus. Benzodeus para cervejaria, caixa d'água, onde se brincam, onde se canta em harmonia, onde se afaga, onde se saboreia a nostalgia, e cada um, de per si, afoga a sua mágoa, seja daqui, do Piauí, de Ceilândia ou de Manágua. Plantam, criam naquele terreno enriquecido história de gole em gole num solo divertido. E Careca, hoje homenageado junto aos teus, são coisas para se dizer benzodeus, no lugar que cachete é comprimido. Obrigado, Ruider. Eu queria agradecer a presença do Ronaldo Costa Botelho, do BRB, da Maria Carmen de Souza Freitas, da Secretaria de Saúde, do Everardo de Aguiar Lopes, Guerreiro da Paz, do Movimento Amigos da Paz, do Matheus Bernardes Ribeiro, estudante, do José Vitalino Ribeiro, comprador, Lieber Rodrigues de Souza, músico, a Roseli de Souza Alves, professora, e da Maria Lúcia de Oliveira Tostes, microempresária. Agradecer muito a presença de cada um e cada um de vocês e chamar para fazer uso da palavra a Silvia Guimarães Barquete dos Santos. Boa noite. Elogiar o Careca nem preciso mais, porque todo mundo já fez, né? Então, eu vou contar um pedacinho da história do Careca, junto com a minha história também. Conheci o meu marido há 29 anos no Bar do Careca, que ainda era na C8, por ali, né? E casei e ficamos ainda convivendo no Bar do Careca. O Careca foi embora para Rondônia, tivemos a nossa vida, tivemos 3 filhos. E aí, há um tempo atrás, o Careca volta. E aí todo mundo ansioso, minhas irmãs todas, nossa, o Careca voltou e vai abrir o bar e tal, todo mundo doido para ir, para ver os amigos que, então, né, iam voltar também junto com a gente, junto com o Careca.
E voltei, e meus 3 filhos... E no Careca é tão gostoso, porque assim, tem lugar para todo mundo, né? Eu, com meus 47 anos, e meu marido com 50 e poucos, vamos no Careca toda sexta-feira, tomar uma e cantar MPB, que a gente adora. E tem a filha mais velha que vai com a gente, que gosta da mesma coisa. O filho mais novo gosta de rock, então ele vai no sábado, porque no Careca sábado é para jovem, tem rock mais pesado e tal. E a minha filha do meio, ela é meio hipona, meio doidona assim, e ela gosta mais de forrozinho, de outro tipo de música mais assim do Nordeste, vai no domingo, porque lá no Careca tem para todo gosto. Então a minha família inteira frequenta o Bar do Careca. Só de dizer isso você já sabe o que é o Bar do Careca, né? Parabéns, Careca. Obrigada, Silvia. E agradecer a presença do Gerson de Veras e do Zé Regino, do Celeiro das Antas, que está aqui também, um prazer imenso. Veja aqui também o Osíris estava aqui. São pessoas que têm a cara universal de Taguatinga. E, nesse momento, eu tenho um prazer imenso de passar a palavra para o nosso homenageado, nosso cidadão honorário, Jaile de Assis Ricardo, o Careca. Bem, é chegada a hora, né? Eu espero que eu não trema aqui o joelho. Isso me aconteceu quando eu fui fazer TLC, eu acho que em 74, né? Por aí. E no final do curso eu tinha que dar um depoimento. Isso foi uma coisa difícil para mim, mas saiu, né? Eu quero dar boa noite a todos, os amigos, né? A excelentíssima deputada Érica Cocaia. Eu digo que essa premiação é de todos nós. A nossa história foi construída de pedacinho em pedacinho. Eu sempre digo que a vida me deu boas oportunidades e bons motivos e ótimos encontros. Sempre encontrei pessoas de bem e iluminadas na minha vida. Então, nessa história do bem e do mal, eu garanto para mim e para as pessoas que convivem comigo que o bem está muito disparado na frente, né? E eu acho complicado falar em público, né, numa situação como essa, sem recorrer às repetidas falas comuns próprias à ocasião. Mas quero registrar minha emoção de estar vivendo este momento lindo, como diz o Roberto Carlos, né, de reconhecimento do meu trabalho, embora considere que eu seja apenas um representante entre tantos cidadãos que cumprem seu papel na estrada de divulgação da arte e cultura da nossa cidade. Quero agradecer à deputada Érica Cocai pela proposição do meu nome ao título e destacar sua presença sempre ativa nas nossas propostas culturais, na luta pela liberdade de expressão, pela democracia, pelo direito de todos os cidadãos à arte, à cultura, à vida. Agradecer em especial às pessoas que acompanham há muito tempo a minha história e a outras que não há tanto tempo assim, mas com igual importância. Presentes aqui ou não, que não vou citar por receio da memória de deixar pessoas importantes de fora, né? Então, para mim, todas essas pessoas que estão aqui agora são muito importantes na minha vida. Continuo botando o meu bloco na rua, né? É uma música que eu curti muito na época. Receber esse título de cidadão honorário é para mim uma honra, mas sinto também uma enorme responsabilidade, um compromisso ainda maior com a cidade, seus cidadãos e suas cidadãs. Trabalhar com cultura numa cidade, a princípio, sem identidade própria, parecia uma tarefa complicada. Em 69, quando eu cheguei aqui, e fui trabalhar no SEMAB,
e tinha um vizinho paraibano que tocava um forró. Estava eu e ela no Jardim do Amor, eu beijando ela quando o pai dela chegou. Foi assim uma coisa engraçada, porque eu não estava acostumado a ouvir esse tipo de música, né? Porque na minha terra, me lembrando da minha infância, quando eu perambulava pelas ruas, né, roubando não, apanhando, né, frutas no quintal das pessoas, né, matando passarinho com estilingue. Todo menino tinha que ter um estilingue naquela época. Tinha um senhor, o senhor Hélio Santiago, que ele me impressionava, porque a gente pintava o sete na rua e ele pintava obras de arte, né? E aquilo, a gente sempre, quando passava ali, ele estava aquele senhor, né, tranquilo, na rua, pintando os seus quadros. Foi uma coisa que me emocionou muito, né? Então, a gente sempre parava, dava uma espiada, conversava um pouquinho. E na parte musical, aos domingos de manhã, tinha a radiodifusora, né, que tinha um programa de música caipira. E do alto da estação, um bairro de pobres, né, na minha cidade, descia um senhor, né, vestido de preto, chapéu preto. Naquela época se usava muito um óleo para abaixar o cabelo, né, com os dentes de ouro. E ele me impressionava, né, aquele senhor, todo domingo ele descia com o violão dele, né, para tocar moda de viola na radiodifusora de Patrocínio. E o mais interessante, que eu não esqueço, era o nome da dupla, Urutu e Caninana. Então, quando eu vejo o Bilia, quando eu ouço o Bilia fazendo os ponteados nessa viola, me vem essa boa recordação da infância. Aí, chegando aqui em Brasília, eu fui trabalhar na cantina do CEMAB, né? Foi o meu primeiro contato com uma cultura, posso dizer, quase que universal, né? Porque em Brasília você convive com pessoas do mundo inteiro, né? E, por obra do destino, trabalhava ao lado do teatro do CEMAB, né, o qual tinha o primeiro grupo de teatro de Taguatinga, o Gruta, é isso mesmo, Ruita? Né, que encenava a peça Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto e Chico Buarque de Holanda, o qual até o Ruita teve a oportunidade de falar um trecho da obra. E eu me lembro que o professor Ronald, o Luiz Edmar, o Bené, o Ruita, outras pessoas, né, as pessoas sempre chamavam a gente para estar ali assistindo essas apresentações. E, com o tempo, minha mãe resolveu montar um bar, né, para melhorar a vida da família, e começaram a aparecer por lá o Henrique, o Ronald e outras pessoas. Né, e pedia assim, pô, vai em casa pegar uns discos para a gente, uns LP, né, fazia um bilhetinho, pegava a bicicleta e ia lá pegar uns discos para eles ouvirem. E aquilo eu fui tendo acesso com a boa música popular brasileira. Né, que tempos depois, né, tivemos a oportunidade de montar o Carecas, e que foi uma reunião e um agradecimento muito grande ter contatos com vários segmentos da cultura de Taguatinga, de Brasília, né, entre pessoas, estudantes, universitários, essas pessoas que contribuíram com a minha formação. E eu agradeço sempre essas oportunidades de vida. Depois do Bar do Careca, a gente acabou mudando para o Plano Piloto, do Plano Piloto, a convite de um amigo, eu fui para Rondônia. É engraçado essa coisa de ir para Rondônia. Era o Cafundó do Judas, né, como muita gente chamada, e chegando lá encontrei tanta gente de Brasília, tanta coisa bacana, que foi um enriquecimento muito grande para a minha vida. Né, e tive a oportunidade de trabalhar numa agência de publicidade que me deu uma outra dimensão de vida, de olhar a vida com bons olhos. E também, estando lá, recebemos outros amigos que foram para lá, né, como é o caso do Severo, que, né, desenvolveu um trabalho muito bom no Estado. Mas, em 91, a gente tinha participado de uma campanha para o governo do Estado e tivemos que, depois, mudar de lá, porque perdemos a campanha e tal, e fomos para o Balneário Camboriú. Mas, antes disso, eu passei aqui em Taguatinga para rever os amigos. Nessa época, eu me lembro que eu encontrei com Osíris, lá onde hoje é o Caixa d'Água, e era o bar do Antônio, o mais conhecido como Lasqueira. Né? E aí, o Osíris, nessa época, acho que era suplente de deputado. Né? Foi uma festa, aquela coisa legal, quando se encontra os amigos. Né? E a amizade boa é isso, você pode passar 30 anos sem se ver, ou 10, ou quantos, mas quando você encontra, tem essa coisa legal de você, né, encontrar as coisas. Aí eles falaram assim, pô, por que você não volta para cá e tal, essa coisa toda? Eu falei, vamos ver, né? De repente, se eu voltar para cá, eu vou montar a cervejaria Caixa d'Água, em homenagem à cidade, aos movimentos culturais, ao Cineclube Caixa d'Água, né?
Então eu falei, poxa, é uma coisa legal. Né? E até hoje as pessoas, por que você não fala, por que você não coloca Bar do Careca? Eu falei, olha, eu acho que o Bar do Careca é uma coisa muito singular. Né? O Caixa d'Água é de todos nós. É como essa história que a gente está vivendo aqui hoje, este momento lindo. Né? Então, é a história de cada um. E lá a gente resolveu fazer as homenagens aos bares, à vida noturna de Taguatinga, né? Onde tem lá o Bar Estrela, que foi referência no começo de Taguatinga, o Neném Chopp, o Apache, o Clube Primavera, Cantão, outras coisas, e a Virgem da Vitória, né? Porque a farmácia também faz parte da vida noturna. Afinal de lá, é lá que se curava as ressacas com... Como é que chama aquele... Engolfe, Epoclé, né? Então o cara tomava todas lá no Bar do Careca, comia todas as coxinhas, né? E aí você tinha que ir para a farmácia comer tomar um Epoclé. Então, assim, a dificuldade da arte em Brasília, eu acho que no mundo inteiro, talvez, não sei, eu não conheço outras histórias, e eu quero citar aqui um exemplo como o do Eli. Porque pelo bar do Caixa d'Água se passam tantos craques, tantas pessoas com um talento, sabe, enorme, e que talvez falte espaço para mostrarem sua obra. O caso do Eli é um caso muito bonito. Quer dizer, ele tem 60 anos que toca cavaquinho, tocou no programa do Ari Barroso, tocou com Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira, foi cavaquinista de centro do Valdir Azevedo, que é o cavaquinista solo, né? Foi fundador do Clube do Choro. Né? Um homem com um currículo desse, se fosse em outro país, teria um reconhecimento grandioso. Infelizmente, aqui em Brasília, que é a capital do choro, esse homem hoje não tem espaço, com esse talento que vocês acabaram de ouvir, para tocar. Sabe, eu até sugiro à deputada Érica Cocaia que olhasse com carinho, né, e com carinho mesmo, né, o que poderíamos fazer para que esses grandes instrumentistas, grandes artistas, pudessem ter mais espaços para mostrarem o seu talento, a sua obra. O caso do Alessandro é um jovem, né, instrumentista e pesquisador, que fez um trabalho muito bonito com a obra de Dilermando Reis, né? E tem várias outras pessoas que estão aí, que precisam de espaço para tocar. Eu continuo achando feliz a minha vida, né? Porque ela me proporcionou encontrar essas pessoas tão bacanas, tão alegres, né, e tão importantes na minha vida. O objetivo do retorno e o reencontro com o Caixa d'Água, após 11 anos, né, 91, depois em 2002, foi que a gente teve a possibilidade de voltar e montar o Caixa d'Água. E aí, nessa coisa, bolamos o tal do slogan, né, a história de gole em gole, porque é uma história legal, ela já tinha começado em 70, basicamente em 70. E naquele período a gente tinha certeza de que iríamos reencontrar muitas pessoas de bem, pessoas amigas, pessoas que contribuem para o bem-estar da comunidade de Taguatinga, da Ceilândia, né, do Guará. Então a gente colocou a história de gole em gole. E foi exatamente isso que aconteceu. Cada um chega e conta uma história. E tem tantas histórias interessantes, né? Cada um contribui com essa vivência para essa formação bela que é a nossa história de gole em gole. Né? E às vezes é inevitável, né, que o Caixa d'Água seja confundido com o Careca ou vice-versa. Né? E isso já aconteceu algumas vezes, que a gente coloca o panfleto da programação, aí a pessoa fala assim, vem cá, onde que é esse Caixa d'Água aqui, hein? Não, é aqui. Ah, é aqui? Aqui no Bar do Careca? Não, aqui é o Caixa d'Água. Né? Então, sempre tem essa dualidade aí. Eu sempre acreditei na arte como base de transformação e formação social. Por isso, optei pelo trabalho cultural junto com o trabalho empresarial. O espaço de um bar, não só como um bar comum, mas com comprometimento, com esta formação da identidade da cidade, com patrimônio artístico, histórico e cultural. O pessoal que trabalha com a boa arte em Brasília é muito sacrificado. Por isso eu volto a repetir, deputada,
te peço, em nome da classe, dos artistas, que olhe com carinho, né, porque a indústria do divertimento, a indústria da diversão, é uma indústria que gera muitos empregos. Eu vou citar o exemplo da Bahia, que para mim é um exemplo muito bonito, mesmo para as pessoas que não gostam de axé. Mas a Bahia, com o axé, ela abriu aproximadamente 90 mil empregos entre bailarinos, percussionistas, costureiros, músicos, né, fabricantes de trio elétrico. Então, às vezes, e no mundo inteiro, os Estados Unidos, ele tem uma renda enorme com diversão, cinema, música. Então, peço à deputada que olhe com carinho, né, o que poderíamos fazer para o bem da comunidade artística, né, e para que ela também tenha mais espaço nessa cidade que pulsa muita cultura. Né? A nossa intenção, quando abrimos o Caixa d'Água, era reunir as pessoas que gostam de cultura e mostrar a arte da cidade em qualquer espaço que possamos criar, como fizeram os organizadores da Faculta, a Feira de Arte e Cultura, realizada durante os anos 80, através da Associação de Arte e Cultura de Taguatinga, né? E como fazem hoje, o caso do G5, com seus projetos culturais, o Miltinho, e tantas outras pessoas que têm projetos culturais, que é o caso do Grupo Natier, da Ceilândia, tantos projetos culturais e que precisam de apoio para que possam fazer um melhor trabalho e de espaço também para mostrar essas artes. Né? Hoje, manter as atividades com uma Semana de Arte, que realizamos de junho, nas comemorações do aniversário de Taguatinga, o Luau da Educação, que para mim é uma gratificação enorme, conhecer pessoas que formaram tantas pessoas, né, e que contribuíram tanto para a formação de cidadãos, né, como é o caso da professora Holanda, que não está aqui hoje, mas é uma batalhadora, né? O caso do professor Ronald, que foi, para mim, uma pessoa muito importante na minha vida, como amigo, como me mostrando o melhor da música brasileira. Então, eu agradeço muito a essas pessoas que contribuíram também para a minha vida. Também queria falar de um projeto nosso, em parceria com a Diretoria de Cultura da Administração de Taguatinga. O projeto se chama Amigos da Empresa, em que fizeram o lançamento lá na administração e que várias empresas têm parcerias com a administração de cultura e, se porventura algum músico, artista ou artista plástico não tem conhecimento disso, poderia procurar a administração, porque tem várias empresas, como é o caso do Taguatinga Shop, que abre espaços para música, feiras, né, exposições. Na cervejaria, nós temos um cronograma de atividades mensais, né, como eu te falei. Semana de Arte Negra, o Luau da Educação, o Verão Cultural, né, e acabamos de reinaugurar o Forol, que também vai ter um espaço para arte e cultura. Né. Eu acredito que o melhor prêmio por tudo isso, por um trabalho, aliás, que o melhor prêmio por ter feito um trabalho é tê-lo realizado. Acredito também que sempre estou no melhor lugar do mundo, como é aqui e agora com vocês. Né? Nessa cidade, ergui o sonho, plantei meus sonhos, tive filhos, construí minha história, fiz muitos amigos, tive a chance de participar de grandes lutas sociais e políticas, e aqui eu vou lembrar da repressão. Eu tive amigos que foram torturados, foram sacaneados, né? Mas tem em especial um professor que eu quero contar o caso dele. Ele foi meu professor de matemática no CEMAB, o professor Reginaldo. Um dia eu fechei o bar e desci ali para o Cabana Lanches, para cima um pouquinho, tinha um bar ali perto da Vitamina Central. Isso era umas 2h da manhã. E há muito tempo que eu não vi o professor Reginaldo. Chegando lá, ele estava no balcão do bar, bêbado, né, bem entrolado, assim, né? Aí conversamos e tal. Ele, pô, eu quero conversar com você. E aí foi uma situação engraçada. Eu falei, legal, vamos conversar. Ele falou, não, vamos ali no banheiro comigo. Eu falei, pá, esse negócio está ficando... Falei, será o que é, hein? Quando eu cheguei lá, ele abaixou as calças. Eu falei, piorou a coisa, agora vai complicar tudo. Gente, olha, o que eu vi foi uma coisa horrível. Ele abaixou as cuecas, me mostrou, né, na bunda
as marcas de charutos queimado aqui, né, no pique, ali no Exército, onde se torturavam os presos. Então, dizendo ele que as pessoas, os torturadores, fumavam o charuto até em brasa e espetava como marca boi, né? Ele disse que ali tinha sido o fim da vida dele, porque ele passou, além dessa tortura física, uma tortura mental, sabe, uma tortura complicada, que para ele era o fim. Então, que eu não, eu me emocionei muito, que eu não a reparasse na maneira que ele estava ali, um homem com curso superior, um craque em matemática, bêbado, perdido, desgostoso com a vida, né? Isso, para mim, foi uma coisa que me marcou muito, né? E eu me lembro e tenho a consciência de que as dificuldades todos nós temos, né? Há sempre pessoas querendo nos apunhalar, e às vezes nos apunhalam pelas costas. E lembrando da minha mãe, eu quero falar para a Érica também. Eu acho que Deus dá as missões mais difíceis para as pessoas especiais, né? Porque só elas podem segurar a barra das horas difíceis, porque as horas boas são ótimas, o ruim são as horas difíceis, a hora em que os amigos fogem, entre aspas, né? Que amigo bom é aquele que come o sal e o doce junto, é aquele que vive todos os momentos da nossa vida, né? Então, se tudo isso significar cidadania, com muito orgulho, direi então, sou um cidadão de Brasília e muito obrigado a todos vocês. Assim, só mais um momento. Amanhã a gente vai ter o enorme prazer de reunir, né, novamente essa família, né, lá no bar Caixa d'Água, onde faremos um churrasco para comemorar essa data que para mim é muito importante, assim como todas, e também um ato de apoio à nossa ilustríssima, excelentíssima, aliás, deputada Érica Cocai. Então, amanhã, a partir das 8 horas, nós estaremos continuando o bloco na rua, né, Ivone? Muito obrigado a todos. Obrigado, Gorete, pela discurso. Queria ainda registrar a presença do Marconi, Ensino, produtor cultural, e dizer que essa está sendo uma noite extremamente agradável, e para nós, aqui da Câmara Legislativa, eu diria para essa cidade, é um prazer imenso estar fazendo esse reconhecimento, Careca, porque é um reconhecimento por todos os espaços que foram criados, às vezes nos chãos mais áridos desta cidade, em etapas onde não se podia, se tinha que olhar para baixo, falar do lado, e que houve um movimento de resistência da sua forma mais legítima, que é o movimento cultural. Eu diria que, no encerramento desta sessão, nós temos muito que agradecer à sua história nessa cidade, ao marco que você deixou nessa cidade, em Brasília, e deixou em Taguatinga. Taguatinga tem uma cara e tem um vento de um movimento cultural, de um movimento em prol da liberdade. Então, portanto, esse título de cidadão honorário é um reconhecimento formal de uma trajetória que foi tecida coletivamente, foi tecida, como diz o poeta, eu diria, com os fios do sol, e onde se construiu um espaço que efetiva uma obviedade que parece que é óbvio, mas que é tão negado todos os dias, que é o fato de que a humanidade é uma só. Parece absolutamente óbvio isso, mas é tão negado. É uma só. Algumas com rock, outras com MPB,
outros com o forró, com a música erudita, de raças e de etnias diferentes, formas diferentes de pensar, formas diferentes de amar, de desejar, com idades diferentes, mas a humanidade é uma só. Por isso, o Careca, cidadão honorário de Brasília, tem uma vida muito longa nessa trajetória e que possamos dizer e reafirmar todos os dias que a humanidade é uma só. É isso que acontece na cervejaria Caixa d'Água e é isso que aconteceu nessa história de uma caixa d'água que nos vale tanto quanto o pão de açúcar para os cariocas. Um grande abraço e um prazer imenso ter todos e todas nesta sessão, agradecendo mais uma vez a presença da dona Zulmira, agradecendo muito a Liliana, que esteve aqui conosco, ajudando a organizar essa sessão, ao Jaibe, ao Jabes, a Dilceia, a Gilceia, a Nilceia, ao Vital, ao Fabiola, aos sobrinhos, ao Hiroshi, o Ricardo, o Rodrigo, o Matheus, aos primos do Careca, ao Roberto, a Regina, e a todos vocês que, de certa forma, cruzaram com essa história e fazem parte dela. Porque nenhuma história a gente constrói sozinho. A gente sempre constrói em parceria com o outro, pelo outro e num processo absolutamente coletivo. Com essas palavras e convidando a todas e todos para que nós possamos estarmos juntos num pequeno coquetel ali no hall desse plenário, eu declaro por encerrada esta sessão solene e viva todas as caixas d'água desse Brasil e dessa cidade. Escola de qualidade é trabalho em equipe. O governo federal